Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast. Hoje nós iremos falar sobre uma pergunta que nos foi feita na caixa de perguntas lá no Instagram. Como nós conseguimos chegar até o nível C2, que é o considerado nível mais alto de proficiência da língua inglesa, sem ter morado ou estudado fora? Então, já para começar, Sérgio, vamos relembrar lá o começo de tudo. Como é que foi para você o início dos estudos da língua inglesa? Nossa, faz tempo, hein? Você vai fazer eu voltar lá na minha época que eu tinha os meus 17, 18 anos, Du. O meu começo foi bem diferente do que as pessoas, que eu vejo assim, a maior parte das pessoas iniciarem os estudos hoje. Eu meio que comecei por conta própria, e assim, como eu não tinha muita noção de como, né, como eu podia abordar o estudo da língua, o que eu fiz foi comprar um livro de gramática. Na época eu era tão minha visão de aprendizado da língua era tão simplista que eu acreditava que eu ia conseguir aprender inglês só estudando gramática, né, e nada mais. Então, eu lembro de ter comprado um livro de gramática. Acho que muitas pessoas que estão assistindo conhecem esse livro, né, ou até já utilizaram esse livro, que é um livro de capa vermelha escrito pelo autor Raymond Murphy. Ele se chama Essential Grammar in Use, e que inclusive é um best-seller, né? Até hoje vende muito. Então, eu lembro de ter comprado aquele livro e ter começado a estudar inglês por ele. E na época, o que é interessante é que ele vinha com duas fitas cassete, não era nem CD, era fitas cassetes. E ele tinha algumas frases, todas as frases que estavam no livro você também podia ouvir. Então, o meu único input na época, em termos de listening, né, o que eu era exposto na época, naquele início, foi através dessas fitas cassete do livro Essential Grammar in Use. Bacana, ele é um clássico, né, Sérgio? Eu também tive Sim. acesso. Na época, eu me lembro que eu comprei um pacote, paguei R$ 50 numa promoção, aí eu comprei, era R$ 25 o vermelho, e depois você tem o azul, que era o intermediário, né? Eu lembro que eu comprei Sim. os dois por um pacote de R$ 50 na época. Que interessante. Sabe que eu não tenho nem ideia de quanto que eu paguei. Mas você falando nisso agora, eu lembrei que em seguida, logo depois de um certo tempo, eu comecei a comprar Speak Up, que aí já começou a vir com o CD, né? E aí foi quando eu comecei a ter mais contato. Ainda não tinha computador, não tinha internet, mas foi onde eu comecei a ter mais contato com o inglês falado, através das revistas Speak Up. Acho que sua E experiência também foi um pouco parecida, né? foi sim, que a gente, naquela época, era bem diferente. Nós não tínhamos todas as facilidades que os alunos encontram hoje em dia, né? Então, qualquer coisa que aparecia, a gente agarrava com todas as forças, né? Porque a gente sabia o quão importante era ter acesso a essas informações e o quão difícil era achar coisa que a gente pudesse comprar e usar no dia a dia, né? Sem dúvida. Eu acho que isso já é um ponto interessante para a gente trazer, né, para a nossa conversa, um dos fatores que é mais importante para quem está começando, né, que é a exposição à língua, né? Criar, por exemplo, situações que vão ajudar que você se exponha ao idioma que você está estudando, no nosso caso aqui, o inglês, né? Sim, vamos falar um pouquinho então dos níveis A1 e A2, que seria o primeiro e o segundo nível, né? Seria um primeiro e segundo Ótimo. nível do quadro comum europeu. O que acontece hoje é que quem está começando, você vai em qualquer rede social, em qualquer lugar, você tem milhares de pessoas oferecendo dicas, né? Como falar feliz, ao invés de falar happy, ele te dá uma lista de Uhum. 30 palavras, não diga como você está, e aí diga outras coisas. Apesar de serem interessantes esses posts, eles não agregam muito para quem está começando, porque quem está começando na língua Uhum. inglesa, ele vai ter muita dificuldade na questão estrutural mesmo, porque você vai ter que aprender como usar os auxiliares, colocar o adjetivo antes do substantivo. Então, nos níveis A1 e A2, eu acho que é uma questão bem mais mecânica e que você tem que trabalhar muito para você conseguir entender e usar corretamente no presente, no passado, no futuro. O que você acha? Concordo. Eu acho que quem está começando assim precisa realmente de muita exposição à língua, e aí também eu faria adicionaria mais uma coisinha que é assim, muitas das vezes, né, quem está começando quer se expor à língua através, por exemplo, de filmes. Vamos usar filmes como exemplo.
Então, o aluno acabou de começar, está estudando inglês faz uns 2, 3 meses, né? Tá começando a criar aquela base para começar a, né, entender a língua. Ainda está naquela fase de que você fala, né, mais línguas que eu, você sabe muito bem do processo, né? É, tem um tempo, né, para a gente se acostumar com aquela língua, né? Qualquer língua que a gente está estudando. E eu vejo muita gente, por exemplo, que tá, assim, acabou de começar a aprender inglês e já quer assistir filmes. Eu vejo até às vezes, profissionais, né, de idiomas promovendo essa ideia, falando assim, assiste muito filme. O que eu acho complicado nesse tipo de dica é que o filme, ele não é feito para quem está estudando inglês, né? Primeiro que ele é feito para uma população, no caso, vamos falar assim, nativos e pessoas, ele não está preocupado em fazer um filme para que estudantes de inglês entendam, é um filme para entretenimento. E aí eu vejo, por exemplo, essa falta do cuidado de quem está começando em escolher, por exemplo, a fonte que vai ser usada para que eu tenha essa exposição ao idioma. Então, eu até faço uma pergunta para você. Você acha válido, por exemplo, eu me expor a um filme e de 100% eu entender, por exemplo, 3% de tudo que foi falado, eu utilizar duas horas, por exemplo, para assistir um filme e entender apenas 3% de tudo que foi dito? Você acha isso algo que é eficiente, que é válido? Eu acho, na verdade, uma perda de tempo. Porque o que acontece, né? Uhum, Quando você está no nível bem básico, às vezes você tem lá na aula o professor ensinando a fazer perguntas. Aí você já entendeu, que legal, eu uso do, eu uso will, eu uso did, uhum. e aí vai. Só que há um grande hiato, há um grande espaço entre você entender o significado, a estrutura, e você conseguir usar naturalmente. Então, acho que quem está no nível básico, ele deve trabalhar em elaborar várias frases, pegar aquele contexto do que ele está aprendendo e tentar elaborar várias outras frases. Você aprendeu, você gosta de sorvete? Tenta criar outras perguntas. Você trabalha, você estuda, e montar esse monte de frases para você realmente conseguir automatizar esse conhecimento. E aí depois você Sim, aprende lá que você coloca o adjetivo antes do substantivo. Então monta um monte de frase, que aí você tem o substantivo e o adjetivo, para você conseguir automatizar esse conhecimento, para que quando você chegue no nível intermediário, você já consiga naturalmente elaborar as frases. sem dúvida. Então, eu acho que é interessante realmente a gente pensar nessa questão da importância da repetição, né, no aprendizagem de uma língua, e não necessariamente essa repetição tem que ser uma repetição chata, né? Eu posso, por exemplo, me expor a mesma estrutura, falando em termos de produção, né? Eu tentar, Uhum. por exemplo, usar aquela estrutura que eu acabei de aprender para fazer perguntas no presente e fazer com que eu tenha, número um, eu seja exposto a ela várias vezes, eu tenha oportunidade de praticar, porque a repetição realmente vai desempenhar um papel super importante nesse processo da aquisição da língua, né? Eu acho que é isso, às vezes, que muitas pessoas começam a estudar e gera aquela ansiedade, né, de querer aprender muito em pouco tempo, sem levar em consideração, por exemplo, que, né, o cérebro vai precisar de um tempo para poder absorver toda aquela informação que está sendo recebida, né? Só fazendo um parênteses aqui, embora você está falando de gramática, eu acho que dá para a gente fazer uma conexão aqui com o vocabulário também. Eu vejo muito aluno que está começando querendo ampliar o vocabulário muito rapidamente. O que acontece né, quando você olha nas pesquisas, elas falam que você vai ter que se expor. É lógico que isso vai variar bastante, né? Mas falando de forma geral, às vezes você tem que encontrar a mesma palavra de 7 a 16 vezes para você poder realmente internalizar aquela palavra. Ou seja, tá aí a importância da repetição, né? Que também ter um papel, como eu já disse anteriormente, importante na parte da estrutura, da parte da gramática, né? E uma última dica que eu acho importante a gente passar ainda no nível básico é a questão do como a pronúncia na língua inglesa ela é bem distinta da língua portuguesa. Então, o que nós podemos fazer para o nível básico, né, usando a tecnologia em nosso favor? O que nós podemos fazer é, por exemplo, você pegar um dicionário que hoje você tem online, por exemplo, de Oxford, Cambridge, Sim, London, qualquer um que você quiser, e você aprendeu uma palavra nova. Você vai lá e clica lá na própria palavra, porque você vai ouvir novamente a pronúncia. Aí uma coisa que é interessante seria você gravar no celular a pronúncia correta e logo após você falando. E aí depois você ouve, porque aí você consegue ver se a maneira que você está falando está correta, está parecida
com a maneira que está falando lá. Então, esses seriam os primeiros Sim. passos para quem está no nível básico conseguir melhorar a pronúncia e que vai ajudar muito lá na frente. E quem faz inglês hoje tem uma vantagem gigantesca, né, em relação a quem faz, no nosso caso, por exemplo, que começou a estudar há mais de 20 anos atrás. Existem apps hoje em dia que você pode baixar que permite você gravar a sua pronúncia, né, e depois comparar a pronúncia com nativo, não só com nativos, mas com pessoas competentes da língua, né? Então você tem essa comparação, por exemplo, em que você consegue perceber o que você está fazendo diferente e através da inteligência artificial que está nesse app, esse aplicativo, ele consegue falar para você ainda dar um feedback, de mostrar, por exemplo, o que está legal, o que não está, o que dá para melhorar. Bacana. Fazendo essa Legal. transição para o nível intermediário, né? Que a gente tem o B1 e o B2. Lembrando que o B1 é o intermediário e o B2 seria o intermediário avançado, né? Você já está flertando quase no avançado, a caminho do avançado, né? E que é o que muitos consideram já o fluente, o B2, né? Que é o intermediário avançado. Fluência que vem de fluir, que você já consegue falar tudo que você tem vontade. Às vezes você ainda não tem aquele vocabulário específico, mas você consegue se expressar e transmitir a mensagem, né? Que dicas nós poderíamos dar para quem está no nível intermediário? O que eu percebo, o que assim, baseado na minha experiência como aluno e depois da minha, mas vou falar primeiro sobre aluno, depois a gente pode falar um pouquinho da minha percepção de professor, né? Quando eu cheguei nesse nível eu senti que o meu maior desafio, por exemplo, foi eu conseguia usar, né, uma boa parte da gramática até com um certo grau de proficiência, né? Eu estava relativamente confortável para certas estruturas gramaticais, embora ainda tivesse muito o que melhorar. Mas eu senti, foi nessa fase que eu senti que me faltava vocabulário. Então, assim, que surgiu essa necessidade de desenvolver mais vocabulário. Então, uma coisa que eu aconselho quem está estudando quem está estudando inglês, né, e acabou de colocar o pé no nível intermediário, muitas das vezes, em primeiro lugar, eu diria que reforçar a gramática que foi aprendida nos níveis mais básicos, a parte gramatical, a parte de estrutura. Porque uma coisa que eu vejo que acontece que às vezes tem até a maior parte dos alunos tem problema tem muita gramática que a gente aprende no nível básico, né? Você é introduzido àquela estrutura gramatical, mas não necessariamente você se sente ainda capaz de usar aquilo de forma natural, com uma certa espontaneidade. Então, tem muita coisa que, embora a gente foi exposto no nível básico, a gente vai começar a se sentir mais confortável usando o nível intermediário. Então, vamos falar assim, essa transição é bem comum. Então, eu focaria em tentar desenvolver a gramática que eu aprendi no nível básico e continuar desenvolvendo, né, aprendendo mais gramática. Quando eu falo de gramática, naturalmente, eu falo de estruturas de forma geral. E, ao mesmo tempo, também trabalhar muito na parte de aquisição de vocabulário, porque eu acho que na hora que eu vou... Você falou, né? A gente tá começando a flertar com o nível mais avançado. Quando a gente vai fazer essa transição do intermediário para o avançado, a gente vai perceber que realmente uma das coisas que mais precisam ser melhoradas é a parte lexical, né? A parte do vocabulário. Então, eu tentaria focar nessas duas coisas: consolidar minha gramática, continuar aprendendo, e, ao mesmo tempo, desenvolver muito vocabulário. Sim. Especialmente no nível B1, você já vai ter um bom conhecimento de vocabulário e gramática que te permitirá, por exemplo, eu não sei falar ainda alguma palavra, não sei, abridor de garrafas, mas você pode já começar a trabalhar com a linguagem descritiva. Você teria aquele objeto que a gente usa para abrir o vinho, né? Eu não sei falar tigre. Uhum. Como se chama aquele animal grande, amarelo e preto? Você começar a usar essa linguagem descritiva que é uma habilidade que vai te ajudar para a vida inteira, né? Porque é Sim, impossível você lembrar de todas as palavras o tempo todo. E no nível B1, né, quando você está começando intermediário, você vai ter que trabalhar muito com essa parte de sobrevivência. Mas essa habilidade que você terá no B1, na verdade, será benéfica para a vida toda, né? É para você não travar quando você não lembrar de uma palavra ou alguma expressão e você conseguir se virar e continuar passando a mensagem que você quer. sem dúvida. Eu mesmo, quando era aluno que estava no nível mais básico, que eu ia tentar falar, né, que eu estava em uma situação que exigia com que eu usasse um inglês que estava acima do meu nível, naturalmente eu travava. Mas depois que você começa a desenvolver na língua, você adquire essas estratégias que você mencionou, né? Uma delas, né, saber parafrasear aquilo que você, por exemplo, não sabe uma palavra específica, mas você consegue explicar.
é uma estratégia de sobrevivência fantástica, porque assim, né, mesmo eu não sabendo uma palavra específica, eu criei estratégias e técnicas para conseguir ainda passar minha mensagem de uma forma que seja eficiente, né? Que eu consiga ser entendido. E, Sérgio, na parte escrita, eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi alguma coisa em inglês foi quando eu comecei a fazer alguns simulados do FCI, que é o nível B2, que o primeiro certificado Uhum, que eu prestei foi o FCI, que é o nível B2. E foi a primeira vez que eu tive contato com a escrita, né? E, aliás, no uhum, B2, quando eu fui fazer o FC, eu me lembro que eu aprendi a estrutura de uma carta formal e uma informal. E eu fui fazer a prova só com esse conhecimento. Eu nem sabia, na verdade, que poderia ter um artigo, história, né? uhum. Outros tipos, outros gêneros textuais na prova. E eu tive a Sim. sorte de no dia que eu fiz a prova, a ter a opção da carta formal e a informal. Eu meio que na época eu decorei algumas expressões. Isso aqui seria um pouco mais formal, isso aqui seria mais informal, e eu consegui ser aprovado com esse conhecimento básico. Então, eu fui realmente ter esse contato com a escrita somente quando eu fui estudar para o CEI, né, o nível C1 avançado. E eu acho que fez muita falta. Como é que você vê a parte da escrita nos níveis especialmente saindo do básico, começando no intermediário? Qual que é a importância da escrita para esses níveis? Hoje eu acho que melhorou bastante, Edu. Eu não me lembro de como aluno de inglês, por exemplo, eu também fiz cursos de inglês, claro, né? Passei por escolas de inglês como aluno. Eu não me lembro de, em nenhum curso de inglês que eu fiz, alguém me pedir para escrever um texto. Então, o máximo que eu tive na minha experiência como aluno, isso eu estou falando assim, né, pré-preparatório para os exames de Cambridge, né? Porque, coincidentemente, a gente tem isso em comum. Eu também fui começar a desenvolver a minha escrita em língua inglesa quando eu comecei a me preparar para os exames. O seu caso foi no B2, o meu caso foi no B1, né? Fui prestar o B1, já tinha que produzir texto, foi aí que eu comecei a focar mais, desenvolver mais minha habilidade de escrita. Mas, assim, em resumo, eu fiz o meu curso de inglês basicamente até chegar no nível B1 e nunca escrevi um texto em inglês. Então, eu escrevia frases, né? E muitas das vezes frases para responder, por exemplo, um exercício de gramática, Uhum. ou para usar uma determinada uma palavra ou algum vocabulário que estava na lição. Eu acho super importante, porque mesmo que, né, algum aluno argumente hoje, mas na vida real ninguém vai me pedir para escrever um artigo ou um relatório ou um review. Mas eu acho que a habilidade de escrita, embora muita gente fale que é uma habilidade que está morrendo, eu vejo a gente usar a escrita o tempo todo. Então, assim, em mídia social, você vai escrever um comentário não deixa de ser um pequeno texto, né? Você tem que ter, você tem elementos de coerência, elementos de coesão, você tem que pensar em como organizar aquele comentário. Então, eu acredito que é super importante, embora a maior parte dos alunos, na minha experiência, não é a habilidade favorita deles, né? Mas eu acho super importante porque eu acredito que a escrita não morreu, não. Eu acho que a gente usa. Eu acho que naturalmente a gente não escreve cartas mais, como era escrito antigamente. Mas a gente está usando escrita o tempo todo, seja em mídias sociais, seja em e-mails, ainda é muito presente. E falando exatamente agora do nível B2, nós temos que tomar cuidado com nomenclaturas. Várias escolas que, quando você termina o nível avançado deles, eles falam assim, ó, você terminou o nível avançado, você estaria apto a prestar o FCI. E o Sim. FCI é um certificado de nível intermediário avançado. Esse é um problema que nós temos aqui no Brasil, que não há uma padronização. Cada escola ou cada lugar é diferente, vai dar uma nomenclatura diferente, vai falar assim, isso aqui é avançado, isso aqui é intermediário. Então, uma dica boa que é o que eu segui, e você também, Uhum. é nós seguirmos o quadro comum europeu. Você baixar uma prova, um simulado do nível B1, B2 da Universidade de Cambridge, por exemplo, e você vai ter uma noção do que é aquele nível. O que seria um B1, um B2? Eu estou preparado Uhum. para o B2? Baixa uma prova e você vai ver o conteúdo que você sabe, o que você não sabe. Já seria um ótimo parâmetro, que foi o parâmetro que a gente seguiu, né? Porque cada lugar vai ter uma forma diferente de avaliar que nível a pessoa estaria. E a gente Uhum. conseguiu chegar até o C2 porque a gente seguiu exatamente as provas de Cambridge, B1, B2, C1 e C2. Então, foi um processo natural, porque a gente usou o parâmetro do quadro comum europeu.
correto. E eu sentia também que era uma validação externa, né? Então, Hum. não era só, por exemplo, a minha percepção que eu estava, embora, lógico, é super importante a gente ter a própria percepção, mas não era só a minha percepção que eu estava desenvolvendo. Igual você também, eu fiz a prova do nível B1, depois eu fui para o B2, depois eu fui para o C1, fui para o C2, então, assim, foi muito claro para mim que eu estava desenvolvendo, porque quando eu fiz a prova do B1, como eu não estava muito preparado, eu não sei, acho que eu nunca te contei isso. Eu não fui bem na prova do B1 quando eu fiz, eu fui muito mal. Eu passei, mas eu não fui. Quando você, né, na época, o feedback que a gente recebia não era tão detalhado como é hoje, né? Basicamente assim, você tinha uma pontuação assim que era até difícil de entender, era um pouco vaga, mas naturalmente olhando para aquilo eu falei, nossa, como eu não, né, tem muita coisa ainda que dá para melhorar aqui. E aí isso fez eu perceber, tá? Se eu quiser realmente passar no nível B2, eu vou ter que estudar muito para eu poder sair de onde eu estou hoje e chegar no nível B2. Aí na época eu acabei fazendo o B2, passei com B, né? O que foi um salto gigantesco para quem quase não passou no B1 depois já para o B2. E aí e por aí vai. Mas eu achei que foi muito importante para mim também ter essa oportunidade de estudar. Porque, na verdade, né, Edu, a gente não estava estudando só para a prova, né? Eu acho que é importante também falar isso para quem está ouvindo, né? Sim. A gente ia fazer a prova, mas a gente não estudava só para a prova. Uma busca nossa de desenvolvimento linguístico e, basicamente, a prova só servia para certificar isso. Uhum. E para dar para a gente um parâmetro de onde a gente estava, né? Sim. E um último ponto importante ainda no nível B2, ele é um nível um pouco frustrante, eu diria, porque você será Uhum, exposto, por exemplo, às condicionais, à terceira condicional, você vai trabalhar um pouco com orações subordinadas, você será exposto a várias coisas que você pode até compreender, mas você sim. ainda não consegue naturalmente usar muitas das coisas que a gente vê lá no B2. Então, você tem a impressão que é muito difícil. Fala assim, nossa, eu até entendo, eu consigo responder num exercício de gramática, mas eu ainda não me sinto preparado para usar corretamente uma estrutura específica, como, por exemplo, as condicionais, é uma coisa que confunde bastante. Uhum, Dando um único exemplo. E aí, com claro. isso, a gente pode fazer a transição para os níveis C1 e C2, né? O que você acha dessa questão dessas estruturas mais avançadas? Eu acho que quando a gente está nesse, né, entre o B2 e o C1, muitos alunos acabam caindo aquilo que a gente chama de platô intermediário, né? Que eles percebem que tem essa dificuldade de fazer essa transição entre eu estou no nível B2 e eu quero ir para o C1, e aí fala assim, o que mais eu preciso desenvolver? Então, eu vejo que quem, por exemplo, chega, usando o que você acabou de falar de exemplo, quem está tentando chegar no C1, às vezes tem a percepção de que, nossa, eu já estudei toda a gramática do inglês. Lógico que não é bem assim, né? Mas acaba tendo essa percepção de já estudei todos os perfect tenses, já sei todas as condicionais. Mas o que eu acho que os alunos muitas das vezes acabam não percebendo é que eu estudei no sentido de eu fui exposto, eu entendi como funciona, mas não necessariamente eu consigo usar isso de forma fluente, com espontaneidade, por exemplo, na minha fala. E o que é absolutamente normal. A gente precisa desse tempo mesmo, né, em que você é introduzido a uma estrutura gramatical para você ser exposto àquilo e se acostumando gradualmente até você chegar no ponto de se sentir usando aquilo de forma confortável. Eu, como aluno, percebi isso muito claro, porque quando eu comecei a estudar cheguei no nível C1, né, e aí falei, não, eu vou começar a estudar para eventualmente me preparar e fazer a prova do nível C1. Eu sentia claramente de que eu entendia perfeitamente, para usar o exemplo que você deu, eu sabia perfeitamente qual era a estrutura de uma terceira condicional. Uhum. Era muito claro para mim o que era aquilo, mas eu não conseguia usar aquilo na minha fala. Para eu usar aquilo na minha fala, eu teria que, por exemplo, ter tempo para processar o que eu ia falar, lembrar da estrutura e aí eu conseguia usar. Então, assim, eu perdi um tempo tremendo, tremendo, né, para lembrar que eu tinha que usar o past perfect you would have. E eu vejo que isso, hoje, como professor, eu sei que isso é completamente natural, faz parte do processo, mas é aí que acaba surgindo essa frustração, né? Do aluno sentir que tem um bom conhecimento passivo da língua, mas ainda a questão, um conhecimento mais produtivo ainda tem que ser melhorado para realmente ele se sentir, não, agora eu sou avançado, né? Eu consigo falar com
com fluência, com espontaneidade, e não só falar com fluência e espontaneidade, mas também eu me sinto, que eu tenho essa flexibilidade para poder usar diversas estruturas dependendo da situação que eu estou, com quem eu estou falando. E é muito difícil para um aluno regular ele conseguir notar a diferença do C1 para o C2, que quem realmente chega no C1, Sim, um aluno muito bom de C1, ele já se expressa com muita naturalidade e tem um inglês muito bom, né? E sim, aí, muitos sentem, se você vai pegando, em qualquer escola é natural, ou até em questão de material, conforme você vai subindo o nível da proficiência, dos B2, C1, C2, cada vez você tem menos material e menos alunos, né? Se você vê o número de pessoas que prestam B2 e comparar com o C1, e aí quando você compara com o C2, qual que seria, na sua opinião, a razão pela qual, normalmente, quando muitos chegam entre o B2 e o C1, eles já sentem que é hora de parar? Qual que seria a motivação extra para que a pessoa continue e vá até um C2? tá. Eu até tenho uma pergunta para você depois, mas para responder a sua, eu acho que, assim, quando chega no C1, é que nem você falou, eu acho que há muitos alunos já se sentem confortáveis com a língua, né? Então, principalmente, às vezes, quem trabalha em empresa, que realmente utiliza a língua no dia a dia, sente assim, não, eu consigo entender a maior parte né, do que está sendo dito pelo meu interlocutor, com as pessoas que eu converso. Eu sinto, por exemplo, que eu consigo expressar as minhas ideias, mesmo que eu tenha que recorrer a estratégias de comunicação, né, como você mencionou anteriormente, parafrasear alguma coisa, mas eu consigo ser bem-sucedido naquilo que eu quero expressar. Então, eu acho que quando muitos alunos chegam nesse nível, eles sentem que eles não têm necessidade de melhorar mais, porque, assim, eu queria aprender inglês, né? Volta para o objetivo principal, né? Eu queria aprender inglês para poder me comunicar de forma eficiente, e eu cheguei no nível que me permite fazer isso. Eu acho que por isso muita gente para. Agora, qual é a motivação para continuar? Eu vejo que geralmente quem continua ou porque é professor, então realmente, né, já é professor, eu preciso me aprimorar, melhorar, ou não é professor, mas tem um amor pela língua. Então, assim, sente que eu tenho ainda muita coisa para desenvolver, eu posso aprender, eu consigo, se eu continuar estudando, eu posso ser ainda mais flexível do que eu sou. Porque uma coisa que eu percebo até, né, para não falar de pessoas que são professores de inglês, né, que não somos profissionais da língua, né? Mas para falar, por exemplo, de alunos regulares que acabam atingindo o nível C2, são aqueles alunos, por exemplo, que sentem que eles precisam ser ainda mais precisos na comunicação. Eles precisam, por exemplo, ter uma flexibilidade ainda maior. Então, eles acabam estudando para desenvolver essas nuances, né? Que fazem parte do que é o nível C2, né? Então, por exemplo, eu preciso ter essa competência linguística de me adaptar, por exemplo, a algo mais formal ou mais informal, caso eu saia, por exemplo, sei lá, com clientes ou fornecedores para almoçar, então eu vou ter que ser mais casual na minha conversa. Se eu tiver que fazer uma apresentação, eu vou ter que ser mais formal. Então, eu vejo dessa forma, Du. Se você não for professor de inglês, é algum aluno que realmente tem um amor pela língua e sente, ou precisa desenvolver uma comunicação em nível muito avançado, em que os detalhes vão fazer a diferença. Sim, eu concordo com você. E outro ponto importante, né, ao chegar no nível C2, você começa a trabalhar com um termo que você usou, eu gostei bastante, as nuances, né, os detalhes da língua. E apesar de serem detalhes, esses detalhes fazem toda a diferença. Você consegue perceber um sarcasmo, uma ironia. Sim. Então, você começa a trabalhar nesse nível de profundidade do idioma, né? E o que eu acho interessante você fazer um C2, na verdade, por exemplo, é que você pensa só no inglês. Ah, mas eu acho que meu C1 tá bom, mas eu acho que o C2 ele te agrega para a vida. Quando você começa a analisar esse tipo de detalhe, ele vai melhorar a sua percepção linguística no português. E se você mais para frente tentar aprender outro idioma, eu depois do inglês eu prestei os diplomas de espanhol, o DEL até o C2. E todo o Uhum. conhecimento que eu adquiri até estudar para o C2 no inglês, me ajudou muito na aprendizagem do novo idioma, né? Não só o conhecimento básico, geral, mas também as nuances, os detalhes. Isso, então, eu acho que o C2 ele é um presente para a vida. Sim.
eu acho que realmente, né, para você pegar é uma coisa que vai variar de cultura para cultura, claro, né? A gente pode comparar, por exemplo, inglês australiano, americano, e cada um vai carregar a sua cultura, mas eu acho que realmente você conseguir chegar no nível linguístico em uma outra língua que você consegue perceber sarcasmo, ironia, ou alguém, por exemplo, mudando o registro para ser mais formal naquela situação e alternando o registro para uma situação menos informal. E você conseguir pegar tudo isso, para a gente que gosta de línguas, é fascinante, né? Você ter Isso, chegado nesse nível onde você consegue perceber todos esses detalhes. sim. E outra coisa, Sérgio, eu não sei como é que foi para você, acho que eu nunca perguntei isso, porque a gente estudou, estava no B1, eu estava no B2, você C1, C2. Tanto é que quando eu fui prestar o C, Sim, nós nos encontramos na rodoviária, não sei se você se lembra, você estava indo prestar o C1. Foi em eu 2015, lembro. não, 2005, perdão. 2005, Isso, 2005, 2005. Eu fiz 2005. meu C1 em 2005. É. Isso, eu também, que nós fomos juntos no ônibus, né? A gente rachou o táxi e tudo mais, voltamos juntos. Isso. E foi isso aí. Mas eu me lembro quando eu saí do nível B para começar no C1 e o C2, eu tive muita dificuldade. Tá, Interpretação era de essa a minha texto, pergunta. esse conhecimento de nuances, todas essas coisas que, na verdade, para mim, faltou no português, faltou no meu ensino regular da escola, e esse foi o presente maior. Quando me pergunta, hoje, o que você mais gostou de ter estudado para os níveis C1 e C2? Na verdade, não foi só a conquista do diploma em inglês, e foi o conhecimento que me ajudou na vida, né? Porque eu sofri muito, eu achava que eu entendia textos, né? Aí eu peguei o C1 uma vez e falei assim, deixa eu fazer aqui a interpretação, assim, eu acho que eu acertei 20%, assim, e para mim, Uhum. eu tinha certeza que a resposta era A, e a resposta correta era a letra C, então eu tive que trabalhar muito, mas eu tive a humildade suficiente, a paciência também, de aceitar que eu realmente estava muito aquém do que eu necessitava, e me debruçar e estudar muito, eu fiz milhares de simulados, eu comprava Sim. todos os livros que tinha para si aí, que na época tinha Dizal, a gente comprava muita coisa na Dizal, que eram uns livros, né? A gente não tinha acesso da internet que tem hoje, a gente comprava os livros mesmo e fazia simulados, e tudo isso aí foi um grande esforço para chegar onde nós chegamos. Acho que foi assim para você também, não foi? Foi, e o material era bem escasso, né? Era difícil você encontrar material, o que a gente chama de past paper, né? Não era fácil, que nem você falou, você se encontrava só na parte de papel, não tinha recursos online, como a gente tem hoje, e era um material caro, né? Ainda é caro, né? Mas na época eu acho que era ainda mais caro, e não era fácil de encontrar, às vezes tinha que pedir para trazer da Inglaterra, encomendar, depois de um tempo chegava, aí você ia lá pegar. Foi bem difícil. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, que hoje em dia é muito mais fácil, não sei também se você compartilha dessa opinião, é que Uhum. quando eu fui me preparar para o C2, eu não consegui, na época foi muito difícil encontrar um profissional para me ajudar na preparação. Então, tipo assim, eu morando aqui, eu tive que a cidade mais próxima que eu ia encontrar alguém para me ajudar com isso foi em Campinas. Uhum. Hoje é tudo muito mais tranquilo, né? Você consegue achar ótimos profissionais para ajudar você numa preparação online. Tem, né, muitos profissionais que você pode achar. Mas tudo era muito escasso, né? Do parte de material, achar um professor, por exemplo, que pudesse te ajudar nessa preparação para a prova. Então, foi bem difícil. Eu acho que assim, né? Dá para chegar, com certeza. Nós não somos os únicos exemplos disso. Está cheio de pessoas que estudaram no Brasil, né? Saíram do nível A1, chegaram ao nível C2. Hoje eu acho que é um pouco mais fácil por todos esses recursos que tem, mas ainda assim é preciso de bastante esforço e dedicação, sem dúvidas. E você sabe, Sérgio, que eu me lembro lá no começo, 2003, 2005, prestando as provas, FCI, 2005 CPI no meu caso. Você foi em 2007, né, o CPI? 2007. 2007. É, todos os alunos, né, perguntavam: professor, você já morou fora? Você teve experiência fora? Uhum. E naquela época nós não tínhamos, né? E nós chegamos até o C2 sem ter ido para fora. Tanto eu quanto você, nós tivemos a oportunidade de ir para fora, mas após os exames. Então, o que Sim, naquela época anos eu achei depois. uma desvantagem, hoje eu vejo com bons olhos, porque como nós percorremos todo o caminho por conta aqui no Brasil, sem ter nenhum grande facilitador, por
morar fora, estudar fora, é um grande Sim. facilitador. Eu acho que hoje isso é um bônus para a gente, porque a gente realmente sabe o passo a passo que se deve seguir para chegar até os níveis mais altos. E depois nós tivemos essa experiência lá fora que valeu muito, mas eu acho que não tem preço essa condição que a gente viveu de realmente ter que fazer tudo por conta. Você concorda? Sim, sim, eu acho que foi uma experiência que na época foi muito difícil, né? Agora em retrospecto você olha e fala assim, uau, foi difícil, mas valeu a pena. Porque é o que você falou, eu acho que ter passado por essa experiência, e não só passado por ela, mas refletido muito sobre o que aconteceu, faz com que a gente consiga ajudar muitos alunos hoje, né? Que você sabe exatamente. Eu me lembro que, só para dar um exemplo sobre isso, eu me lembro que quando eu estava me preparando para o C2, igual você também, né, mencionou, de você começar a fazer os mocks e ir muito mal, acertar 10%, 15%, o que faz você duvidar da sua capacidade, né? Porque você fala assim, nossa, eu acabei de passei no C1, eu sou C1 e agora eu comecei a fazer preparatório para o C2, estou errando tudo. E aí você começa a duvidar se você sabe inglês mesmo. É, eu me lembro de me pegar, por exemplo, né, no determinado período da minha preparação, porque de quando eu comecei para o C1, foi tudo muito rápido. Eu sentia que estava fazendo um progresso assim, muito rápido. Foi praticamente um exame atrás do outro, né? Mas quando eu cheguei do C1 para o C2, eu tive não sei, acho que para você deve ter sido um período menor. Para mim foi um período de 3 anos eu tirei meu certificado C1, né? Aí demorou quase 3 anos para eu me sentir preparado para fazer o C2. Mas eu lembro que uma das coisas principais era assim, igual você também falou, eu fazia eu fazia o mock lá, errava muito, e aí eu ficava pensando, tá, mas o que que eu faço para melhorar? Porque eu sentia que eu sabia gramática, e aí depois de muito tempo eu fui entender que realmente eu precisava melhorar minha capacidade de leitura, minhas reading skills, né? Porque eu não estava acostumado a ler textos com aquele nível de proficiência em português. Então eu falei assim, não, a primeira coisa que eu tenho que, se eu estou indo mal aqui, embora eu consiga entender o vocabulário, né, entendo as palavras, tal, e ainda assim não estou conseguindo entender as perguntas e responder, o que eu tenho que melhorar é a minha capacidade de leitura nesse nível. Então as coisas foram começando a ficar mais claras, e aí eu fui criando estratégias até eu, né, chegar no ponto que eu consegui passar no exame. Mas foi interessante, foi uma experiência que valeu bastante a pena. E eu acho que a gente, para fechar a conversa hoje, Sérgio, né, o tema é como nós chegamos ao C2, e uma forma bem resumida, o que nós fizemos instintivamente e que nos ajudou muito Sim, foi a questão de estudar para as provas, porque quando você vai prestar uma prova, você é obrigado a estudar, a fazer muitos exames de leitura, escrita, a parte gramatical, ouvir bastante, treinar a sua fala. Então, a você fala. estudando todos os pontos, porque às vezes, se você não tem um foco, por exemplo, que, igual no exame, aquela parte da língua que você não gosta muito, eu, por exemplo, eu não gostava muito de escrever no começo, na verdade, não é porque nem gostava, eu não tinha esse estímulo e Sim, não tinha uma razão para escrever até eu começar a estudar para os exames. Então, ele nos obrigou a ter um bom nível, um nível de excelência no nível que nós estávamos, B1, B2, C1, C2, em todos os quesitos, né? Para que você não fale, nossa, ele fala muito bem, mas na hora de escrever eu não consigo escrever, colocar as ideias no papel e tudo mais, uhum, ou na hora da leitura eu tenho dificuldade. Então, acho que tanto o meu caminho quanto o seu foi de seguir o quadro comum europeu como uma forma de ir escalando os níveis e nos obrigando o tempo todo a estar bem em todos os quesitos. Eu acho que isso nos ajudou, porque se a gente, por exemplo, lá no B1 e B2 não desse atenção à escrita e continuasse estudando C1, C2, talvez você pular direto para o C2 e começar a escrever, nós não teríamos tido êxito, né, na prova e conseguido ser aprovado. Então, eu acho que esse espaço que a gente seguir o quadro comum europeu e sempre estar tentando trabalhar todas as habilidades foi o caminho correto que nos fez chegar até o nível C2. É lógico que ele não é o único nível e nem todo mundo claro. precisa seguir isso aí. Haverá pessoas com outras experiências que também se deram muito bem. Mas nós estamos aqui passando a nossa experiência. Você concorda? E que dica final você daria para esse vídeo? Du, concordo plenamente com o que você falou, da importância, por exemplo, de ter um caminho para ser trilhado, né?
por exemplo, não tem necessidade de seguir o caminho dos exames. Eu acho importante, por exemplo, você achar um profissional para te ajudar, para te guiar, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E hoje eu acho que ainda é muito mais fácil do que foi para nós, né, que era bem escasso. Hoje tem ótimos profissionais no mercado para ajudar a gente nesse caminho tão bonito que é aprender um idioma novo. Muito obrigado pela conversa, Sérgio. Foi muito bacana. Eu agradeço, Du.